Olha, já é difícil a gente falar do Maduro, né? O Maduro ele resolveu partir para a diplomacia da molecagem e do confronto, né? E o Brasil, como vocês falaram, faz muito bem em não responder essas agressões. Bater boca com Maduro é como bater boca com o Bolsonaro. Não é nada com isso, não tem nem como conversar. E o governo Lula já se desgastou demais ao tentar diálogo com Maduro, né? E chamar o Celso Amorim de agente do imperialismo mostra, acima de tudo, desespero e ignorância, né? Então, não tem muito o que fazer com Maduro, né? Não dá para comparar com Chaves, que vocês gostam ou não gostam dele e tal, Diego. Ele tinha um projeto de país lá. Eh, o Maduro não tinha absolutamente nada. Ele não tem um projeto. O único projeto dele é ficar no poder. É a única coisa que ele quer. Sabe? Não tem bolivarianismo, não tem nada. E é uma ditadura cada vez mais de direita. Ele está cada vez mais parecido com o Bolsonaro, se apoiando nos militares e na Polícia Nacional, que o Jamil falou. É triste ver isso aí, mas essa é a realidade. Jamil, o que que a gente Ô, pode Igor, esperar? só um detalhe, e aí recorrer, por exemplo, a documentos do WikiLeaks. Vocês se lembram daquele vazamento gigantesco dos documentos americanos, que na época foi muito polêmico, etc. E o Celso Amorim aparecia naqueles documentos, nos telegramas do governo americano, e ele aparecia descrito como alguém anti-americano, né? Então, assim, os próprios americanos colocavam ele nessa posição. O coach que conhece muito bem, percorreu aí vários países do mundo com ele, ou qualquer um outro que tem essa convivência, pelo menos com o Amorim, sabe que ele não tem absolutamente nenhuma relação de subserviência com relação aos americanos. Isso não existe na visão de mundo de Celso Amorim. Ou seja, vamos aqui resumindo, pegar essa característica absolutamente falsa de um representante brasileiro, que aí você pode discordar ou não, não é essa a questão, mas o que eu quero dizer é o seguinte: você mentir descaradamente sobre um funcionário do alto escalão de um outro governo mostra, acima de tudo, como a desinformação, as campanhas difamatórias, isso aí tudo faz parte, ou todos esses instrumentos, eles fazem parte do governo Maduro. Então, a destruição de reputação, tudo isso fazem parte, esses são os instrumentos que ditaduras e governos pouco democráticos usam. E estão usando justamente com talvez um dos poucos que poderiam justamente abrir caminho para ele em outros lugares do mundo. A realidade é que o Celso Amorim, em 2023, foi o enviado do governo Lula para negociar com Maduro. Ele foi ao Maduro, ele foi justamente também à oposição tentar costurar essa relação. Para o governo brasileiro, obviamente, é uma situação complicada. Agora, convenhamos, responder a isso, eu não sei que sentido teria dar uma resposta a isso. Responder o quê? Não, eu fico imaginando como você faria uma resposta, coach, né? Você que trabalhou ali do outro lado, como você faria uma resposta a uma postagem da Polícia Nacional com uma silhueta do presidente, enfim, tudo absolutamente, o que eu insisto, faz parte, sim, de um padrão maior que a gente viu na Nicarágua, está vendo aqui, no caso da Venezuela, de difamação, de ataques e, de uma certa forma, de desespero. Agora, No coach, na caso do sua Amorim, avaliação, Thales também, eu no queria caso do perguntar, Amorim, Thales, se rapidinho, só uma pergunta aí, depois você pode emendar já, só se você considera isso, pode considerar uma ameaça, né? Porque ele fala, quem mexe com a Venezuela se dá mal. É uma ameaça, será? Ou só uma frase ali que joga assim num tom mais, sei lá, joga ao é vento, mais um palavras ao vento? blefe. É mais um blefe. É mais um blefe. O caso do Amorim é mais ridículo e pior ainda, um agravante, é que o Amorim, como o interlocutor designado pelo presidente Lula para conversar com Maduro, foi ao Amorim que o Maduro mentiu descaradamente. Disse que ia entregar as atas e não entregou. E o Amorim
ficou botando panos quentes, dizendo, não, ele vai entregar as armas, vai entregar as Mais armas. Ele me 72 disse, horas. mais 72 horas. E o Amorim se desgastou por causa disso, por defender o Maduro. Então, é risível se não fosse trágico. Seria risível, mas é trágico porque é o nosso vizinho, poderíamos ter uma relação boa, poderíamos ter um nível de comércio mais avançado, como já tivemos com o Chaves, e não, infelizmente, o Maduro é outra, como disse o Jamil, não é. Acabou essa história de bolivarianismo, essas histórias todas, esquerda, nada disso. Ele é um Autoritário, né? Bolsonaro que entregou a polícia, o governo, como o Bolsonaro estava entregando aos militares e também, aliás, o Bolsonaro não estava entregando aos militares, o Bolsonaro estava entregando, o plano do Bolsonaro era exatamente o do Maduro, entregar às milícias policiais, É. que é o que o Maduro faz. Estão já me puxando a orelha aqui que a gente tem que mudar de assunto, mas Seria- antes, coach, eu quero te passar a palavra e falar um pouco É. sobre a crise humanitária também, né? Que a gente fica falando aqui de Maduro, de Celso Amorim, de Lula, mas enquanto isso, muita gente sofre na Venezuela. Bem lembrado, Diego. A gente esquece de falar disso, da população da Venezuela, que é a grande vítima disso tudo que está acontecendo. E aí é bom lembrar como é que isso começou. Quando houve aquele acordo de Barbados, se eu não me engano, né? O Jamil me corrige aí. O Brasil foi o grande fiador desse acordo para fazer eleições limpas, com transparência, com pessoas do mundo inteiro acompanhando e tal. E o Maduro, ele fez tudo ao contrário. Ele fez uma campanha suja, ele fez uma eleição que foi uma grande fake news. Sabe, o que me lembra o Maduro hoje é o Bolsonaro que nós tivemos ontem. No desespero faz qualquer coisa, fala qualquer bobagem, né? Mas o problema é que o país dele é um país grande. É um país forte, ele tem muito petróleo, né? Tem muitos interesses lá, né? Da Rússia, da China e tal. Então, é complicado, é muito complicado. Eu não queria estar no lugar do Celso Amorim, que deve estar se sentindo, acima de tudo, traído pelo Ah, sem Maduro. dúvida. Acho que esse é o fato pior, né? E ele falou isso, que foi uma quebra de confiança. É exatamente por isso que o Brasil não aceitou a Venezuela no BRICS. É isso. Jamil, obrigado, amigo. Bom trabalho para você em Nova York. Como é que tá o clima para a eleição aí? O pessoal já tá animado ou será que o pessoal tá meio assim sendo convencido ainda para votar? Olha, Diego, a eleição, na verdade, já começou, né? Em É. vários estados, inclusive aqui em Nova York, todos os dias aqui na porta, basicamente, do apartamento onde eu moro, tem um local de votação e a fila é permanente. Então, sim, muita gente votando. Vamos ver na terça-feira o que acontece. Uma eleição extremamente tensa, um país rachado, eu diria, em crise existencial.